Meus queridos, novamente aqui, sempre dizendo saudades de todos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. E nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre o tema O que Jesus faz por nós. O texto que nós vamos ler é uma narrativa muito interessante, que vem logo na sequência da multiplicação dos pães, um dia cansativo que Jesus e os discípulos tiveram. Ouçam o texto em Marcos, capítulo 6, 45 a 51. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar contra o vento que lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amém. O que Jesus faz por nós? Nesta importante narrativa do texto lido, onde os discípulos, depois de um dia de trabalho, entraram no barco para atravessar aquele grande lago, enquanto Jesus permaneceu ainda atendendo a multidão, talvez, e foi também ter um tempo de oração, e eles, no meio daquele lago, daquele mar, experimentaram uma terrível tempestade. E aprendemos nesse texto algumas coisas espetaculares que Cristo faz por nós. Vejamos de modo resumido quais são essas coisas. Primeiro, Ele vê as nossas dificuldades. Isto está claro no verso 48a. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Veja bem, o Senhor Jesus viu a dificuldade pela qual passavam os discípulos. Ou seja, eles estavam remando contra o vento, contra uma terrível tempestade, num barco que oferecia pouca segurança. A situação realmente era desesperadora, dramática, preocupante, de muita ansiedade. Era uma situação realmente angustiante e desespero na vida dos discípulos. Contudo, o Senhor Jesus viu a dificuldade deles. Que bênção, que maravilha! Vale ressaltar que assim como os discípulos enfrentaram aqueles momentos tão terríveis, tão ameaçadores, nós também estamos sujeitos a enfrentar surpresas desagradáveis, problemas inesperados, turbulências que fogem ao nosso controle, grandes tribulações. Mas o que nos consola é que o Senhor Jesus não está indiferente, não está alheio a tudo quanto acontece conosco. Assim como ele viu a dificuldade dos discípulos naquela tempestade, ele vê também tudo quanto acontece conosco. Ele vê todas as nossas dificuldades, tudo quanto nos aflige. No momento, estamos passando por um momento difícil. Todavia, estejamos certos de que nosso Senhor está vendo o que estamos enfrentando. E isso já é motivo de consolo para nós. Em segundo lugar, o que Jesus faz por nós? À luz do texto, ele vem ao nosso encontro nos momentos difíceis. Diz o verso 48b, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. Interessante, o Senhor Jesus não somente vê, mas também vem ao encontro dos seus no momento de dificuldade. A grande e consoladora verdade
É que não temos um Salvador distante, frio, indiferente, que não se preocupa conosco. Pelo contrário, nos momentos complicados da vida, não estamos sozinhos, pois nos momentos difíceis o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, assim como foi ao encontro dos seus discípulos naquele momento de tempestade terrível que enfrentaram. E finalmente, em terceiro lugar, o que Jesus faz por nós? Ele faz cessar os ventos contrários. Diz o verso 51, e subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Que bênção! De repente, pela ação poderosa do Senhor, o vento cessou, a tempestade passou, a dificuldade desapareceu, e os discípulos voltaram a desfrutar de paz, alegria, segurança e esperança. Posso imaginar aqueles homens glorificando ao Senhor por tamanha bênção. Com certeza, Jesus está sempre pronto a fazer cessar as tempestades, os ventos contrários que podem nos atingir e que têm nos atingido às vezes. Sim, cremos que no tempo dele, no kairós dele, será cessada essa terrível tempestade representada por essa pandemia, que tanta tristeza tem trazido a milhares de famílias pelo mundo afora, que têm perdido por conta desse vírus cruel seus entes queridos, e que também tem afligido a todos nós de várias formas. Portanto, descansemos nele. Amém?